O tetracampeão mundial Max Verstappen vai continuar na Red Bull em 2026. Mas será que essa decisão fechou definitivamente as portas para a Mercedes? Ou será que Toto Wolff já está planejando sua próxima jogada para conseguir finalmente colocar as mãos no piloto mais desejado do grid? A confirmação de Helmut Marko pode ter mudado completamente os planos da equipe alemã, e as consequências dessa decisão vão muito além do que você imagina. Vamos começar pelo básico. Durante semanas, o paddock da Fórmula 1 estava em ebulição com rumores sobre uma possível troca de Verstappen para a Mercedes. O ponto central de toda essa especulação era uma cláusula específica no contrato do holandês com a Red Bull. Essa cláusula permitiria que ele deixasse a equipe caso não estivesse entre os 3 primeiros colocados no campeonato no início das férias de verão. Parecia simples, não é mesmo? Se a Red Bull não entregasse resultados, Verstappen teria a liberdade total para procurar outros ares. E quem seria o destino mais provável? Exato, a Mercedes de Toto Wolff. Mas a realidade se mostrou bem diferente do que muitos esperavam. Com apenas mais uma etapa antes da cláusula entrar em vigor, Verstappen está matematicamente garantido na terceira posição do campeonato. A diferença de pontos para George Russell, que está logo atrás dele, é grande demais para ser superada em um único fim de semana de corrida. Então, tecnicamente, a famosa cláusula perdeu sua relevância prática. Mas será que essa era realmente a questão principal por trás de uma possível mudança? Aqui entra um ponto muito interessante que poucos estão discutindo. Mesmo nos momentos mais intensos dos rumores sobre a ida de Verstappen para a Mercedes, praticamente ninguém acreditava seriamente que ele ficaria fora do top 3. O tetracampeão mundial pode até estar enfrentando alguns desafios com o desempenho atual da Red Bull, mas ainda assim mantém uma consistência impressionante. Isso significa que se ele realmente considerasse uma mudança, seria por vontade própria, não por causa de uma cláusula contratual. E é aí que a situação fica ainda mais complexa. Porque vamos ser honestos sobre o cenário atual. Enquanto a Red Bull pode estar passando por algumas turbulências, a Mercedes parece estar em uma trajetória ainda mais preocupante. A equipe alemã, que dominou a era híbrida da Fórmula 1, está claramente perdendo terreno nesta temporada. As performances inconsistentes, os problemas de desenvolvimento do carro e a dificuldade para encontrar o ritmo ideal estão deixando a Mercedes em uma posição delicada. Será que essa seria realmente a melhor opção para um piloto do calibre de Verstappen? Toto Wolff nunca escondeu seu interesse em contratar o holandês. Para o chefe da Mercedes, Verstappen representa o piloto perfeito, aquele que pode fazer a diferença entre conquistar títulos ou ficar no meio do pelotão. Wolff quer sempre os pilotos mais rápidos em seus carros, e para ele, Max Verstappen é exatamente isso. Mas essa obsessão do dirigente austríaco criou uma situação muito tensa dentro da própria equipe alemã. George Russell e Andrea Kimi Antonelli estavam perfeitamente cientes da ameaça que Verstappen representava para seus lugares na Mercedes. Russell, que assumiu a liderança da equipe após a saída de Lewis Hamilton para a Ferrari, sabia que sua posição poderia estar em risco caso a Mercedes conseguisse convencer o tetracampeão mundial. Já Antonelli, o jovem italiano que está apenas começando sua trajetória na Fórmula 1, também sentia a pressão de uma possível chegada do holandês. Agora, com a confirmação de que Verstappen permanece na Red Bull, tanto Russell quanto Antonelli podem respirar aliviados, pelo menos por enquanto. Wolff já indicou nas últimas semanas que manter a dupla atual era uma prioridade para a equipe, e tudo indica que a formação da Mercedes permanecerá inalterada para a nova era regulamentar que começa em 2026. Mas aqui está o ponto crucial que muitos estão ignorando. O fato de Verstappen não se juntar à Mercedes em 2026 não significa que Wolff desistiu de seus planos.
Na verdade, pode ser exatamente o contrário. O chefe da Mercedes pode estar jogando um jogo muito mais longo e estratégico do que imaginamos. Verstappen está se posicionando de forma muito inteligente. Ao permanecer na Red Bull por mais uma temporada, ele terá a oportunidade perfeita para observar como todas as equipes se adaptam às novas regras técnicas de 2026. É uma jogada de mestre, porque ele poderá avaliar qual equipe realmente emergiria como favorita antes de tomar qualquer decisão sobre seu futuro. E se a Mercedes conseguir se reorganizar e voltar a ser competitiva, ela automaticamente se tornaria a opção mais lógica para o holandês em 2027. Isso cria uma situação muito interessante do ponto de vista contratual. Tanto Russell quanto Antonelli têm contratos que expiram no final desta temporada. Wolff certamente ficará feliz em oferecer pelo menos a um deles um contrato de apenas um ano, mantendo assim a flexibilidade necessária caso surja uma oportunidade de contratar Verstappen no futuro próximo. Mas aqui surge uma questão delicada. A probabilidade de Russell aceitar um contrato de apenas um ano não é muito alta. Ele tem sido o nome mais associado a uma possível saída da Mercedes caso Verstappen chegasse à equipe. Após assumir a liderança da equipe, com a partida de Lewis Hamilton para a Ferrari, Russell naturalmente quer estabilidade de longo prazo para seu futuro na Fórmula 1. Aceitar um contrato de um ano seria praticamente admitir que ele está sendo mantido apenas como uma solução temporária. A situação de Antonelli é completamente diferente. O jovem italiano é considerado uma promessa da Mercedes e está longe de ser um produto acabado. A equipe alemã claramente quer ter tempo para desenvolver o talento do garoto sem pressa. Antonelli teve um início consistente em sua temporada de estreia, mas, recentemente, passou por alguns momentos mais difíceis. A Mercedes não esperava que ele fosse um piloto completo já em sua primeira temporada, e isso é perfeitamente normal. Vale lembrar que muitas lendas da Fórmula 1, incluindo o próprio Verstappen, passaram por períodos complicados quando eram jovens, cometendo diversos erros durante o processo de aprendizado. Wolff certamente mantém isso em mente quando avalia o desenvolvimento de Antonelli. O chefe da Mercedes fez uma promessa para si mesmo depois de perder Verstappen no meio da década de 2010. Ele não quer que outro possível superstar escape de suas mãos novamente. Um detalhe interessante é que Antonelli tem um contrato que expira com a equipe de Fórmula 1, mas mantém um vínculo de longo prazo com a Mercedes como empresa. Isso dá à equipe alemã uma margem de manobra muito maior para gerenciar o futuro do jovem piloto, independentemente do que aconteça com a situação de Verstappen. Com o grid praticamente definido para a próxima temporada, quando as novas regras entrarão em vigor, é muito provável que os rumores comecem a circular novamente no próximo ano. Será o momento em que a hierarquia das equipes ficará mais clara, e todos poderão avaliar melhor quem realmente se beneficiou das mudanças regulamentares. A decisão de Verstappen de permanecer na Red Bull por mais um ano pode parecer o fim de uma novela, mas, na verdade, pode ser apenas o primeiro capítulo de uma história muito mais longa e complexa. Toto Wolff é conhecido por sua persistência e visão de longo prazo. Ele sabe que ter Verstappen na Mercedes seria um divisor de águas para a equipe, e certamente não desistirá facilmente desse sonho. O que vimos até agora pode ter sido apenas um adiamento, não um cancelamento definitivo. A Mercedes tem uma temporada inteira pela frente para provar que ainda pode voltar ao topo da Fórmula 1. Se conseguir fazer isso, a conversa sobre Verstappen certamente voltará à tona com força total em 2027. E dessa vez, talvez as circunstâncias sejam muito mais favoráveis para uma mudança histórica que poderia redefinir completamente o equilíbrio de forças no grid da Fórmula 1.